Estamos de volta com o Independente Futebol Clube deste sábado, 1º de janeiro de 2022, para Brasrede, internet fibra ótica 100 megas por R$ 88,00 por mês. Não é promoção, é preço fixo. Ligue 0800 644 3850. Eletrosul tem parafusadeira GSB martelete da Bosch com uma bateria à vista R$ 499,00 ou em 6 vezes de R$ 95,00. A Vincer Engenharia oferece a melhor solução para sua empresa construir ou reformar seu ambiente de trabalho ou produção. Vincer Engenharia, obras corporativas. Siga no Insta, @Vincer Engenharia. E Restaurante Hits 30 anos na entrada da cidade de Arroio do Meio, de segunda a sábado com o melhor e mais tradicional buffet livre e aquilo da cidade. Primeira parte foi de Inter e a segunda parte é para falar de Grêmio, porque o Grêmio até agora anunciou 4 contratações. São 4 contratações de uma certa reformulação e rejuvenescimento do grupo, né? Porque o Grêmio liberou jogadores mais velhos, por exemplo, Rafinha e Cortez, e trouxe 2 laterais mais novos, Orejuela e Nicolas. Na zaga, trouxe o Bruno Alves, que tem 30 anos. Agora anunciou o Janderson, atacante, de 22. São jogadores mais jovens e de mais intensidade dos que o Grêmio tinha, né, Adil César? É que o desafio do Grêmio é maior que o do Internacional. O Inter, ele, a priori, ele precisa acrescentar qualidade. Né? O Internacional, ele precisa se desfazer só daqueles jogadores que ele não tem condição de pagar pela permanência. Saravia, né, que o Inter eu acho um ótimo lateral, o Inter não tem como contratar. Então o Inter precisa acrescentar qualidade, o Grêmio não. Ele precisa reformular. Isso é muito complicado. Você precisa dispensar muitos jogadores, aliviar a folha de pagamento, porque o desafio fazer uma folha com metade do valor. Então o desafio do Grêmio é muito maior. Ele precisa ter um time adequado para a disputa, especialmente da Série B, reduzir a folha de pagamento e manter a qualidade. Precisa ser realmente criativo. O desafio do Grêmio, repito, é muito maior que o do Internacional. E pro meio preocupa, né? Porque essa negociação do Benítez aí, olha, tô achando que é um negócio de extremo risco pro Grêmio. Tu sabe que é difícil a gente avaliar, porque a Série B é um campeonato que a gente acompanha, mas a gente acompanha assistindo e escuta os especialistas, né? Eu ouvi agora um podcast, uma entrevista do Lisca, que é um cara que recentemente esteve na Série B, com equipes diferentes, jogando a Série B, e ele sabe exatamente como é que se dá essa competição, a maneira intensa, a forma como as equipes marcam e jogam principalmente contra os grandes. E daí eu vou me valer das palavras do Lisca, as frases que ele fez. Ele foi perguntado, e o Grêmio com esse time? Não sobe nem a pau. Preocupa, né? E isso preocupa, porque a gente olha para o time do Grêmio. O Grêmio tem 2 bons goleiros, o Chapecó e o Breno, eles são jovens. Muita gente quer que o Grêmio contrate um goleiro mais experiente, mas eles são reconhecidamente, tecnicamente, bons goleiros. O Grêmio contratou o Orejuela, é um bom lateral. O Orejuela ele não é um craque, mas ele é um bom lateral, tanto é que recentemente esteve na seleção da Colômbia. O Grêmio tem para reserva do Orejuela o Léo Gomes, que pode voltar, e o Felipe Albuquerque, que esteve na Ponte Preta. A Ponte Preta fez uma campanha que não foi boa, mas lá na Ponte ele jogou na Série B do Campeonato Brasileiro. Tu tem Jeromel e Tonhão. Tonhão é um projeto a ser um zagueiro daqui a pouco até bom, hoje ele é médio, e o Jeromel é um grande zagueiro. O Kahneman não vai jogar num primeiro momento. O Grêmio contratou o Bruno. O Bruno é um zagueiro muito forte na bola aérea, tem um bom passe, mas ele não tem saída de jogo. Ele não é o cara que vai entregar a bola para o adversário, mas ele não é construtor de jogada, ele não tem início. Mas acho que para a Série B, Moisés, construtor, acho que, né, eu tenho certeza, o Grêmio vai enfrentar todos os times atrás da linha da bola. Exato. E aí zagueiro construtor para esse tipo de jogo não representa muito, né? Ali representa mais a figura, por exemplo, do Janderson. De tentar quebrar a linha. Só que o Janderson me parece um reserva nesse momento na equipe do Grêmio. Mas ficando assim, tentando fazer uma análise do grupo. O Diogo Barbosa na esquerda e o Nicolas. O Diogo Barbosa na Série B, a tendência é que ele jogue. Não, para mim, 2 bons laterais. São bons laterais. Daí tem Thiago Santos, tem Darlan, tem Fernando, tem Lucas, tem Vila Sante. Tem Matheus Friso voltando campeão com o Botafogo na Série B. Tem essa gurizada da base, o Matheus já vem com uma bagagem de ter jogado no Botafogo, então essa é uma notícia boa. Daí tu tem Campas, tu tem o Pedro Lucas,
O Grêmio está falando em contratar o Benítez. Mas pro meio tem o Thiago Santos, tem o... Exato, o Lucas, né? Essa turma aí que tá, o Darlan, o Fernando Henrique, o próprio Bob Sim, que foi bastante aproveitado. Volante no Grêmio não é um problema. Exato. É que a gente olha, Amorim, a gente olha as posições do Grêmio, pensando numa Série B, tu pensa, mas como é que o Lisca me dá uma declaração dessas? Aí tu tem Ferreira, tu tem o Janderson, tu tem alguns jogadores... Douglas. O Douglas, não sei se o Douglas fica, eu acho que seria Costa, bom né? ele ficar, Douglas Costa, mas não Se o sei Grêmio se fica. fizesse um esforço para ele ficar, ele seria referência técnica. O Grêmio precisa de uma referência técnica, né? Douglas, tem Ferreira. Não, E pode ter a volta do Diego, né? Eu vi essa entrevista do Lisca. Eu fiquei surpreso. Achei exagerado. Sabe que o Lisca às vezes tem esse perfil de exagerado. Eu achei exagerado aquilo ali. Eu não entendo que o Grêmio esteja tão ruim assim para, nem a pau. Não. É que achei longe. A declaração do Lisca é um exagero. Eu vou para frente agora e eu quero falar da função do centroavante. O Grêmio tem o Elias, que é um candidato daqui a pouco a jogar mais na temporada, eu acho que ele até vai. E o Grêmio tem hoje o Diego Turim. O Diego Souza pode ser contratado, ele pode renovar o contrato. Renovar não, ele pode assinar um novo contrato, mas eu acho que o Diego Souza dá uma sobrada na Série B. E eu vejo que no Curitiba, o Curitiba subiu quase que com o pé nas costas, o Léo Gamalho foi o craque. Eu não sei se eu estou enganado, eu acho o Turim da mesma qualidade do Léo Gamalho. Ele não tem nada muito menos que o Léo na Série B. Ele É brigador e... Exato, jogador de força. Exato. Mas deixa eu dizer... Só que o Léo Gamalho eu acho que me parece mais decisivo. Não, eu acho o Léo Gamalho assim mais goleador. Eu acho o Léo Gamalho, a trajetória dele sempre é de muitos gols, né? Eu acho ele mais um jogador mais de área, mais finalizador. Acho que o Turim é um cara que ele tem uma contribuição tática maior. Mas o Léo Gamalho, ele é aquele cara de referência. Aquele centroavante que é difícil você encontrar ainda. Se a bola chega no Turim, o Turim não faz os gols que o Léo Gamalho fez na Série B. Não, ele talvez seja mais matador. Mais matador. É mais matador, é mais letal. É que nem o Diego Souza. O Diego Souza, o Grêmio estava tentando o Gilberto. O Gilberto eu acho que entrega um pouco mais fora da grande área, mas dentro o Diego entrega mais. Então nós temos que fazer essa comparação. O Grêmio vai ter campo para jogar pouco. O Diego Souza deve ser mais decisivo se o Grêmio conseguir mantê-lo. A mesma coisa o Turim. Ele vai ter que se adaptar. Se ele ficar, e eu acho que se o Grêmio não ter colocação para o Turim, a tendência é que ele fique. O Grêmio não vai ter como pagar o Turim mais um, a não ser que o Grêmio faça um replanejamento. Mas onde é que eu quero chegar? Se a gente olhar a grosso modo, esse time precisa dar conta. Ele tem que assumir a responsabilidade e dar conta na Série B. Precisa. É obrigação. Moisés, eu continuo insistindo. Eu acho que esse time é suficiente, mas para não ter nenhum sobressalto, acrescenta a qualidade. No mínimo uns 2 ou 3, eu penso. Eu Esses acrescentaria a qualidade. Esses dias, Moisés, tu falou um negócio que é importante. Quanto é que era a folha do Guarani de Campinas? Não, o Guarani vai investir 19 e o time do Bahia vai investir 24 milhões por ano. Por ano. Por ano. Por ano. Disso dividido por 12 meses. O Grêmio vai investir, não se sabe ainda, Gil. O Grêmio pode investir entre 79 e até 100 milhões. O Grêmio está tentando ficar numa média aí de 85 milhões por ano. A ideia do Grêmio é até 7 milhões e meio a folha, né? Exato, mas não vai conseguir. Vai ficar nos 8 milhões, talvez, Acho que né? não. 8 milhões e meio, né? Porque o Grêmio vai ter a folha paralela, Gil, e ela vai ser muito cara. Por exemplo, o Paulo Miranda e o Everton Cardoso estão saindo pela metade. Eles ganham um X, vão ganhar meio X. O Alisson vai ganhar 130 por mês. Exato, por 2 anos. Por 2 anos. E daí vão falar, mas como é que o Grêmio libera o Alisson de graça para o São Paulo e o Grêmio não fatura nada? Não, o Grêmio pagaria quase 11 milhões, assim vai pagar 2, 3. É isso. É que o detalhe, Moisés, acho que essa folha paralela, ela não é contabilizada nesse número oficial né? Isso já é uma conta um pouquinho diferente. Acho que o Grêmio está tentando chegar no 7,5 até 8 na folha de jogadores ativos. Aí vai ter aquele condomínio, ou a conta inativa ali, né? De jogadores inativos, que eu acho que isso fica fora dessa contabilidade aí. Mas para não ter sobressaltos, para não ter que fazer milagre, eu acho que o Grêmio precisa acrescentar qualidade, especialmente do meio para frente. Tem que ter mais sobra, tem que ter mais opções, né? Se o Diego Souza não vier, precisa buscar mais alguém, mesmo que o Diego Souza confirme, o Grêmio precisa se preocupar com mais alguém. Eu acho que janeiro, fevereiro, pessoal, eu acho que eu tenho convicção, o desenho do Grêmio muda bastante até a chegada da Série B.
Acho que o Grêmio, quando ali janeiro, fevereiro, a coisa andar e muito jogador não conseguiu o intento, eu quero ir para fora, e estou esperando uma proposta de um clube que está disputando a ponta da Série A. Quando isso não ocorrer, vai ter muita gente no mercado à disposição. Acho que o Grêmio vai poder, sim, acrescentar qualidade para a disputa da Série B. Talvez esse pessoal não comece a Até temporada. no próprio Campeonato Gaúcho, né, Gil? Daqui a pouco tu vai lá, pega um destaque, o outro pra Série B geral. Às vezes pode resolver. Às vezes pode ajudar na montagem do elenco, pode ter uma peça a mais. Mas uma questão que a gente precisa falar... Eu ainda voltando a falar do Lisca, tá? Pegando o gancho dele. Eu quero traçar um paralelo que daí eu concordo um pouquinho com o Lisca. O Grêmio é um time de Série A. O Grêmio tem muita estrutura, muita camisa, muita torcida e é o novo rico da Série B. O Grêmio vai fazer o maior investimento disparado. Mas tem uma coisa que eu concordo com ele. O Grêmio precisa pelo menos ter um jogador com perfil de Série B. Um cara que conheça. Um cara que lá no vestiário ele tenha uma boa leitura e seja uma espécie de porta-voz. Isso às vezes, a comissão técnica sabendo que ela precisa fazer pode não ser suficiente. O Inter fez isso lá em 2016, o Inter contratou alguns jogadores que tinham esse perfil de leitura, jogadores que tinham boa capacidade de entendimento de jogo. O Grêmio fez isso em 2005. O Grêmio estava preocupando, contratou o Sandro Goiano, é um cara que conhecia a Série B, precisa. É necessário, tem momentos que vai ser necessário ter um cara lá dentro que entenda. Pessoal, nós temos que ir por esse caminho, a gente está indo para o caminho errado. Não vai ser suficiente o Mancini, ou o técnico que estiver ali na beira. Não sei se o Mancini termina o Campeonato Gaúcho, a pressão vai ser muito grande. Um detalhe que a gente tem que trazer é que das opções de meio que tu citou, que o Grêmio tem nesse momento, Campaz e o Pedro Lucas, tu não citou o Jean. Até porque ele não vai ficar no Grêmio, né? Não, tá o Jean não indo pro Atlético Paranaense. Não indo pro Atlético, ele vai para outro time, ele não vai ser aproveitado no Grêmio. O Grêmio largou de mão o Jean. Mas eu acho que tá acertado. Exato. Né? O Jean-Pierre vai para o Atlético Paranaense. Para mim tá muito Só pelo encaminhado, salário, né? Só pelo salário, até já é um grande livramento pro Grêmio, né? Porque é um jogador que não aproveitou, né? Fica encostado no Grêmio, é bem provável. Ou o Grêmio daqui a pouco teria que aproveitar ele na Série B. Né? E se ele já não tinha empolgação para jogar a Série A, né, Adil? O que nós vamos fazer com o Jean-Pierre na Série B? Mas isso é uma coisa muito particular do jogador. Eu não falo muito sobre isso, né? O cara vai ter motivação para jogar a Série B. Isso é uma coisa que eu não... É difícil, né? Vai muito o pensamento do jogador. Ele veste uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. Eu acho que isso é motivação suficiente. Ele precisa de redenção. Ele precisa se redimir. Imagina se ele é importante numa Série B e promove a subida do Grêmio. Ele ganha muita moral para continuar no clube, para recuperar o carinho do torcedor. Então, acho que tem muita coisa para ser pesado. Acho que não é tão simples assim, eu não quero jogar uma Série B. Não, o jogador ele pesa uma série de coisas. Né? A estrutura que ele vai ter, ele vai continuar tendo a mesma estrutura, o que o Grêmio oferece. Então, o que vai mudar? O enfrentamento em campo. Vai mudar um pouco dos adversários em geral. Mas a estrutura continua, o desafio continua, até maior. O Jean-Pierre precisa... se ele ficar no Grêmio, recuperar o carinho do torcedor, seria a grande oportunidade para ele. E das outras contratações que o Grêmio está planejando, né? Só o Benítez e o Diego Souza. E o Benítez hoje, nesta quinta-feira, você bem trouxe no Independente Esportes, Moisés, que o Grêmio está entrando talvez num rumo que não tem volta. Porque a imprensa argentina noticiou que o Grêmio... estaria que aliás o Independiente estaria tentando negociar com o Grêmio Benítez com uma cláusula de compra obrigatória atingindo metas, né, Moisés? Que se o Grêmio comprar ele, dentro dessa proposição inicial, teria que pagar quase 20 milhões. É quase o preço do Campas. Gente, um meia que resolve por 20 milhões para uma estrutura como o Grêmio, como a do Inter, ou uma grande estrutura, um cara que resolve, ele é barato. Mas a gente não tem garantia que o Benítez chegue e resolve. Porque ele convive com lesões, ele não termina as partidas, ele tem uma sequência que não é boa, nem no Vasco, nem no São Paulo. Então, o Grêmio fazendo essa contratação, eu acho que tecnicamente é um bom jogador, pintou muito bem. Lá no Independiente jogou muito bem. A amostragem que ele deu foi ótima. Ele foi titular do Independiente contra o Grêmio na Recopa Sul-Americana em 2018. Poxa, ele foi campeão da Sul-Americana jogando muito contra o Flamengo. Jogou uma bola fenomenal. Foi o grande destaque daquela final.
Foi para o Vasco, empolgou, depois não consegue emplacar, não tem sequência. Vai para o São Paulo, ele não tem nem sequência nem consequência, ele não consegue fazer a diferença. É um jogador que entrava no segundo tempo, vamos tentar fazer algo diferente. Por que entrava no segundo tempo? Não aguentava o jogo. Então esse é o pepino. O Grêmio fazendo essa contratação, ela pode dar certo? Claro que pode. Pode dar, mas vai ter que contar com a sorte. O indicativo é o pior possível. O indicativo que a gente tem é ruim. O indicativo que existe é o da não contratação. Se tu pegar todos os fatores que envolvem a chegada do Benítez, se eu sou diretor do Grêmio, não traria. O Grêmio ele pode colher, e dificilmente esse cara vai mentir alguma informação, vai passar a mão na cabeça do jogador. Foi ele que indicou ele. O Grêmio tem que ligar para o primeiro cara, é o Muricy Ramalho. Quem contratou o Benítez no São Paulo foi o Muricy. E ele sustentou sozinho o Benítez. E o que aconteceu agora no final da temporada? O São Paulo abriu mão do jogador. O São Paulo não tem dinheiro, a gente sabe disso, mas ele não jogou, ele não aconteceu no São Paulo, ele não deu certo. Ele não desempenhou. Não deu certo, ele não performou, a performance dele foi ruim. Só que a questão toda, né, pessoal, a gente tem que salientar muito. Tem muito jogador que está saindo do Grêmio, por exemplo, Diego Souza. O Denis Abraão foi para uma entrevista e disse que que o Grêmio precisa de jogadores que tenham 120 minutos de jogo para jogar a Série B. Que tenham gás. E que o Diego não tem esse gás. Não, mas o isso Benítez também não tem? Não, isso é verdade. O Diego Souza não tem. Mas o Benítez, que é mais novo, também tem 27, também não e tem. o Grêmio quer contratar o Benítez. Exato. É que às vezes o discurso não é a prática, né? Por quê? E o presidente tá garantindo a contratação do Diego Souza. O presidente quer. Com 5 trocas, minha gente, esse pensamento aí Exato. tem que mudar. Exato. Tem 5 trocas no futebol. Então, se o cara jogar meio tempo e fizer 1, 2 gols, ele tem que entrar em campo. Ele vai decidir a partida. Ou então bota o jogador no segundo tempo. Mas com 5 trocas, tu não te dá o luxo de ter 1, 2 caras bons que jogam futebol, mas que fisicamente não suportam mais todo o jogo. Isso é balela. Numa Série A onde o Grêmio não fez uma grande campanha, o Diego Souza fez 24 gols Mas e deu isso. 6 assistências. No ano passado foram 28 gols e 8 assistências. Eu acho que o Grêmio tem que reorganizar e o Grêmio tem que entender. Primeiro ele tem que entender o que o campo mostrou. O que o campo mostrou em 2021. E depois ele tem que planejar 2022 de forma diferente. E daí ele precisa fazer reflexões, por exemplo, o Grêmio vai entregar o Thurim para algum time. Importante eu falar aqui, eu não sou fã do Thurim, tá? Mas eu estou pensando na Série B. E o Grêmio vai ter que pagar uma parte. O Thurim ganha 250 mil por mês no Grêmio. Se o Grêmio contratar um jogador da característica do Thurim, ou que não seja tão afirmado, e o Grêmio ainda vai ter que pagar o Thurim, mas esse jogador fica com o Thurim. O Thurim já sabe como é que é a metodologia, como é que já conhece a camisa, já sofreu, ele vai querer entregar alguma coisa. Até porque é do instinto dele, Claro. até de jogador no campo, né? Entrega. Ele é um cara que entrega muito. Eu acho que ele combina com a Série B. A Série B, o que vai ser a Série B para o Grêmio? Ali naquele círculo central, os times vão ficar dele para trás. Daí vão falar, mas o Grêmio não meteu medo de ninguém. Não vão conseguir. Tem uma coisa, que daí eu discordo do Lisca. Tem uma coisa que no futebol, para mim, é soberana, qualidade. E se eu olhar hoje qualidade de todos os times da Série B, o Grêmio é o melhor. E olha que o Grêmio caiu, fez uma campanha miserável. O Grêmio é o melhor time da Série B hoje. E com maior poder de investimento. Não, exatamente. Disparado. É que o Grêmio, se tiver uma coisa ruim, o que o Grêmio vai trazer? Ele vai selecionar 2, 3 jogadores e vai acrescentar. Os outros clubes não têm isso. Não. Eles não conseguem fazer isso. Se o Grêmio, olha, não está andando conforme nós queremos, busca mais 2 jogadores. O Grêmio tem esse poder. O Grêmio tem bala para gastar. Modificar. É aquilo que eu falei. Por isso que a figura do Grêmio, o torcedor não precisa ficar tão preocupado. O Grêmio está fazendo algumas contratações, né, porque é o momento, mas eu tenho certeza, essa figura muda ali adiante. Eu acho que o Grêmio vai trazer jogadores com a temporada andando. Se precisar, né, Adil? Mas vai trazer, Moisés, vai trazer. A qualidade... Para grupo, Moisés? Não, o Grêmio vai pintar... Acho que até para titular. Vai trazer cara para ser titular aí, porque vai passar a peneira, pessoal, vai passar a peneira. Né? A dor de barriga de alguns jogadores passa em janeiro e fevereiro, aí eles voltam para a realidade e eles vão ter que jogar onde? Aí eu vou jogar no Vasco, eu vou jogar no CRB, eu vou jogar no Grêmio.
Se eu tenho a chance de jogar no Grêmio lá, eu vou jogar no Grêmio. Né? Eu vou jogar ou no Cruzeiro, ou vou jogar... A hora que fechar a porta da série A, e até vou dizer, você vai jogar na Série A lá no time que sabe daqui a pouco pode cair? Ou você quer jogar no Grêmio que está para subir? Né? Talvez ganhando mais salário. Ganhar mais e jogar num grande clube brasileiro que é transitório. O Grêmio vai subir para a Série A e vai voltar a jogar grandes competições. Óbvio, eu vou ganhar mais, vou jogar num grande clube e vou ter a possibilidade no ano seguinte de jogar grandes competições. Então é isso. Né? Então o Grêmio vai ter chance de reformular, de acrescentar qualidade, tenho certeza disso. E é uma qualidade que precisa, né? Até porque o Grêmio vai precisar, por exemplo, de um ponta que rompa linhas, porque vai jogar contra times muito retrancados. O Janderson, se a gente olhar o início da carreira dele, é um início interessante. Só que ele tem um scout que não é um scout bom, ele não tem muitos gols. E ele ficou com uma fama ruim de cai-cai, mas ele já, de alguma maneira, ele começa a corrigir um pouquinho essa rota. Serve para o Grêmio? Eu penso que não. Mas o que o Grêmio vai fazer também? O Grêmio vai olhar para o mercado agora, não vai contratar. O Grêmio precisava ter um cara driblador. E o Grêmio contratou esse cara driblador. Daqui a pouco o Mancini corrige, o Mancini já trabalhou com ele. Conhece ele, né? Conhece, é da confiança. A gente sabe, tem jogador que... Gente, vamos lá, vamos falar de um caso aqui nosso. O D'Alessandro até chegar no Inter era um problema. Ele pinta bem, ele é vendido e daí ele fica correndo lá na Europa, Alemanha, Espanha... Não dá certo em lugar nenhum. Ele vem para o Inter e ele emplaca. O futebol às vezes é assim. Eu não quero comparar o Janderson com o D'Alessandro. O D'Alessandro longe disso. Prometia muito mais. Mas o Janderson, ele pode ser um jogador útil. Eu acho que não para titular. Mas eu acho que ele pode ser um jogador útil. Segundo tempo, para mudar para dar um gás, né? O Grêmio falou agora em trazer o Kaká por empréstimo. Eu também não sei. Um zagueiro de 22 anos para a Série B... O Grêmio já tem jogador jovem, né? Já tem o Tonhão, o Bruno é jovem, 30 anos é uma boa idade. Eu acho que agora tem que trazer um cara mais cascudo, um cara que conheça um pouco. Eu achei que o Grêmio pagou um baita vale. Esse Éder, que era do Atlético de Goiás, o Grêmio deveria ter contratado. Um zagueiro, né? Ele fechou com o Atlético, o América Mineiro. América Mineiro. Fechou com o América. É um bom zagueiro. É um bom zagueiro de força, um zagueiro que conhece a Série B. Eu acho que em algumas funções o Grêmio está pecando. O América está bem organizado, pessoal. O América está muito organizado e vai jogar os Libertadores. Jogadores estão indo lá sem medo. Está tudo em dia. Assinou por 3 anos o Éder. Está tudo em dia, pago tudo em dia, não tem nenhum tipo de dívida do América Mineiro, muito organizado. Pode ser o próximo a se transformar em clube empresa. Quero agradecer a presença de vocês. Já fechamos o nosso programa neste sábado, dia 1º de janeiro de 2022, mas que estamos gravando na quinta-feira. É o primeiro programa do ano. Semana que vem tem mais. Obrigado, Moisés. Valeu. Se alguém tiver algum problema aí com conversa, tá? Contrate aí o Adil para conversar, para falar. É cara a hora, né, Adil? É cara a hora. Eu teria mais umas 2 horas para falar. Exato. Né? Eu fico frustrado. Eu tenho é muito pouco mais tempo, coisa. Né? Eu tenho muito mais coisa para divagar aqui, para falar, para sugerir, mas tudo bem. Mas então lá, vai devagar. O Adil olhou para mim e disse: Adil, vamos encarar hoje um programinha depois das 4? Vamos. Diz ele: quem mais vai convidar? Eu disse: não, pouco tempo. Pouco tempo. Pouco tempo. Se fosse umas 3, até 2 horas eu e o Adil encaramos. Não, se falar que em 4, 5 eu já nem vinha. Deve estar só 3, tudo bem. Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos. Um abraço.